Quantas vezes o medo nos paralisa sem que percebamos? Ele se esconde atrás de justificativas racionais, se disfarça de cautela, de cansaço, de silêncio. Mas por dentro, estamos sufocados, tentando manter a aparência de que está tudo bem. É no travesseiro, quando as luzes se apagam, que o coração revela o que sente: insegurança, ansiedade, dúvidas. Jesus sabia que o medo seria um dos maiores inimigos da fé. Por isso, muitas das palavras que ele disse não foram apenas ensinos espirituais, foram verdadeiros remédios para a alma. Remédios contra o pânico, contra a culpa, contra o sentimento de abandono. Cada frase dele é como uma âncora lançada em meio às tempestades do coração. Ele não apenas nos ordena a crer, mas nos oferece o caminho para reencontrar a paz. Neste vídeo, você vai conhecer 12 ensinamentos de Jesus que não apenas confrontam o medo, mas curam a alma, renovam a fé e realinham o nosso olhar com a esperança. Permita-se ser tocado por essas palavras. Porque não é por acaso que você está ouvindo isso hoje. Talvez esta seja exatamente a resposta que você pediu a Deus em silêncio. Ensinamento 1. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Jesus disse essas palavras a um pai desesperado. Jairo, a filha dele estava morrendo, e no caminho até a casa, chegou a notícia que partiu seu coração. Sua filha já morreu. Tudo poderia ter acabado ali. Mas antes que o medo dominasse seu coração, Jesus o interrompe e diz: Não temas, crê somente. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, porque ela foi dita não quando tudo estava bem, mas quando tudo parecia perdido. Quantas vezes também ouvimos notícias que tentam matar nossa fé? Um diagnóstico, uma traição, uma porta fechada, e dentro de nós, o medo sussurra: acabou. Mas Jesus nos ensina: a fé verdadeira começa onde as forças humanas terminam. Fé não é ausência de medo. É continuar confiando mesmo com o coração acelerado. É olhar para o invisível quando o visível grita o contrário. Jesus não repreendeu Jairo por temer, ele apenas apontou uma escolha: crer apesar do medo. E Jairo creu. E o impossível aconteceu. Isso nos mostra que Deus não exige uma fé perfeita, mas uma fé disposta. Uma fé que escolhe segurar na mão de Jesus, mesmo quando as lágrimas não param de cair. O medo pode dizer que é o fim, mas Jesus, com voz firme e amorosa, nos diz: não temas, crê somente. Ensinamento 2. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11:28. Quantas vezes o medo nos esgota mais do que qualquer esforço físico? A mente não para, o coração acelera, e mesmo depois de horas de sono, o cansaço continua. Isso porque o medo não pesa nos ombros, mas na alma. Jesus sabia disso. Por isso, seu convite é claro e pessoal: venha a mim. Não quando você estiver forte, não quando estiver com tudo resolvido, mas quando estiver cansado, oprimido, sufocado. Esse versículo é um abraço divino para quem está carregando fardos invisíveis, medos que não são ditos, mas que gritam por dentro, a ansiedade pelo futuro, a dor do passado, a insegurança sobre o presente. Jesus não apenas vê esses pesos, ele se oferece para carregá-los com você. Ir até Jesus não é um movimento físico, é uma entrega espiritual. É dizer: eu não consigo mais sozinho. E ele não responde com cobranças, mas com descanso. Um descanso que não vem do mundo, mas de uma presença que transforma tudo. Jesus não promete tirar as dificuldades, mas promete estar com você em cada uma delas. E essa é a verdadeira cura do medo, a certeza de que você não está mais sozinho. Ensinamento 3. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6:25-34. A ansiedade é o medo travestido de preocupação. É aquele tipo de medo que não grita, mas consome em silêncio. Jesus, ao ensinar sobre isso,
Toca direto na nossa fonte de inquietação, o amanhã. Ele diz: não se preocupem com o que comerão ou com o que vestirão. E nos lembra que o Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades. Mas por que é tão difícil confiar? Por que queremos controle? Queremos saber como tudo vai se desenrolar. Só que Jesus nos convida a viver um dia de cada vez. Ele não nega que temos responsabilidades, mas ensina que viver ansioso é carregar um peso que ainda não é nosso. A ansiedade nasce quando tentamos antecipar o que só Deus pode conduzir. E Jesus nos lembra: se Deus cuida dos lírios do campo e das aves do céu, quanto mais cuidará de você? Essa não é uma promessa vaga, é uma afirmação do amor detalhista de Deus. Ele está atento a cada detalhe da sua vida. Então, da próxima vez que a ansiedade quiser governar sua mente, lembre-se de quem está no trono. Não é o medo, é o Pai que sabe, que vê e que cuida. Confiar é um exercício diário, mas é também a porta para a verdadeira paz. Ensinamento 4. A tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8h48. Essa frase foi dita à mulher que sofria há 12 anos com uma enfermidade. Ela havia tentado de tudo, gastado todos os seus recursos, e só lhe restava a fé. Uma fé simples, mas determinada. Uma fé que dizia: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E ela tocou, e foi curada. Mas veja, Jesus não elogia a intensidade da fé dela, nem o conhecimento bíblico, nem sua perseverança. Ele diz: a tua fé te salvou. Não foi a força da fé, mas a direção dela. Ela creu em Jesus. Ela se lançou ao que ainda não via, porque confiava em quem ele era. Muitos de nós sentimos medo de não sermos bons o suficiente, santos o suficiente, fortes o suficiente. Mas essa mulher nos mostra que até uma fé trêmula, quando colocada em Jesus, tem poder. Porque o que salva não é o quanto você sente, mas quem você decide crer. Jesus não apenas curou o corpo dela, mas também sua identidade. Ele a chamou de filha e a enviou em paz. O medo de viver escondida, rejeitada, terminou ali. E isso também pode acontecer com você. Quando sua fé toca em Jesus, algo muda para sempre. Ensinamento 5. Sou eu. Não temais. Mateus 14h27. Os discípulos estavam em alto mar, em plena madrugada, lutando contra o vento e as ondas. E, de repente, vem uma figura vindo sobre as águas. Acham que é um fantasma. O medo se instala, como acontece conosco diante do que não entendemos. Mas então, Jesus se identifica: sou eu. Não tenham medo. Quantas vezes olhamos para as tempestades e achamos que estamos sendo atacados, quando na verdade é Jesus se aproximando de nós de uma forma diferente? Às vezes, o que parece assustador é o próprio Deus nos conduzindo a um milagre. Esse versículo nos ensina que Jesus aparece nos lugares de medo. Ele não espera que tudo se acalme para se manifestar. Ele entra no meio da confusão e se revela. E quando reconhecemos sua voz, o medo perde o poder. Pedro, mesmo temendo, pediu para ir até Jesus. E andou sobre as águas. Ele afundou? Sim. Mas também viveu algo que nenhum outro discípulo experimentou. Porque coragem não é ausência de medo. É obedecer mesmo com medo. Lembre-se, quando Jesus diz sou eu, ele está dizendo: estou aqui. Você não está só. Isso muda tudo. Ensinamento 6. Pai, perdoa-lhes. Lucas 23h34. Essa frase foi pronunciada por Jesus na cruz, em meio à dor extrema, ao abandono e à humilhação pública. Ele estava cercado por escárnio, sangue e injustiça. E ainda assim, ele ora pelos que o feriam. O que isso tem a ver com medo? Tudo. O medo do passado não resolvido, da culpa, dos erros que cometemos ou dos traumas que vivemos nos aprisiona em silêncio.
Muitos carregam culpas antigas como correntes, com medo de não serem perdoados, medo de repetir erros, medo de não merecer recomeços. Mas Jesus, do alto da cruz, abriu a porta da libertação com uma simples frase: Pai, perdoa-lhes. Essa não é apenas uma oração de compaixão, é uma declaração de que o perdão está disponível, mesmo quando achamos que é tarde demais. Jesus nos ensina que a culpa não precisa nos definir, que não importa o que fizemos, há graça suficiente na cruz para nos recomeçar. O medo do e se eu tivesse feito diferente, e se eu não tivesse falhado, é dissipado na presença do perdão. Jesus perdoa não porque somos bons, mas porque Ele é bom. O medo não pode mais gritar onde a graça sussurra: você está livre. Ensinamento 7. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11h25. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava diante do túmulo de Lázaro. Marta, sua amiga, estava inconsolável. O irmão havia morrido, e Jesus havia demorado para chegar. Mas Jesus não apenas chora com ela. Ele se revela: eu sou a ressurreição e a vida. Esse é um dos maiores confrontos que Jesus faz contra o medo da perda. A morte é o medo final de muitos. Mas há outras mortes que nos assustam: morte de sonhos, de relacionamentos, de esperanças. Jesus nos ensina que aquilo que morreu pode viver de novo. Ele não é apenas alguém que ressuscita. Ele é a própria ressurreição. Isso muda tudo. Porque, com Ele, o fim nunca é o fim. Há esperança mesmo depois do ponto final. Isso significa que o que parece perdido pode ser restaurado. Quando entregamos a Ele nossas perdas, até as mais irreversíveis, encontramos consolo, cura e renovação. Jesus não prometeu que nunca perderíamos, mas prometeu que nunca estaríamos sozinhos e que nada termina fora do tempo dele. O medo da morte, quando confrontado com o Cristo vivo, perde sua força. Ensinamento 8. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4h04. Essa resposta de Jesus foi dada a Satanás no deserto, quando ele estava em jejum e sendo tentado. O inimigo sugere: transforma essas pedras em pão. Mas Jesus responde com sabedoria: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui, o medo da falta é confrontado. O medo de não ter o suficiente. Medo do desemprego, da escassez, da instabilidade financeira. Vivemos em um mundo onde a sobrevivência parece depender exclusivamente do que se tem. Mas Jesus nos lembra que a verdadeira fonte da vida não é o pão físico, mas a palavra de Deus. Isso não é desprezar as necessidades humanas, mas reposicionar nossa confiança. O que sustenta sua alma? É o saldo no banco? O cargo no trabalho? A estabilidade da rotina? Jesus nos convida a confiar que Deus é a nossa provisão e que o céu não entra em crise. A alma que se alimenta só de segurança terrena vive com medo constante, mas a alma que se alimenta da palavra vive com paz, mesmo no deserto. Nem só de pão viverá o homem, porque o Deus que multiplicou pães e peixes também sabe multiplicar graça, direção e sustento no seu hoje. Ensinamento 9. A paz vos dou, não como o mundo a dá. João 14h27. Paz. Uma das palavras mais buscadas, mas mal compreendidas. Para o mundo, paz é ausência de conflitos. Para Jesus, paz é presença dele. Quando ele diz: a minha paz vos dou, ele está oferecendo algo sobrenatural. Algo que não depende de circunstâncias, mas que começa no espírito e transborda na alma. O medo nos perturba exatamente porque nossa paz está atrelada ao que é instável. Se tudo está bem, estamos bem. Se algo sai do controle, desabamos. Mas a paz de Jesus é diferente. Ela é como um rio que flui mesmo quando as margens estão em guerra. Essa paz é fruto da confiança, da certeza de que o Pai está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar.
Quando Jesus oferece essa paz, ele está dizendo: você pode descansar até no meio da dor. Não é sobre negar a tempestade, mas sobre não ser engolido por ela. Essa paz guarda o coração, acalma os pensamentos e sustenta a alma. Não é uma teoria espiritual, é uma realidade que se experimenta na oração, na entrega, na permanência em Cristo. Ensinamento 10. Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Marcos 4h40. Jesus disse isso após acalmar uma tempestade. Os discípulos, apavorados, pensavam que iam morrer. O mar rugia, o barco balançava violentamente, e Jesus dormia. Eles o acordaram, clamando: não se importa que pereçamos? E após acalmar os ventos com uma ordem, Jesus se vira para eles e faz uma pergunta que atravessa os séculos: por que vocês são tão medrosos? Esse versículo é desconfortável porque nos confronta. O medo, muitas vezes, vem do esquecimento. Esquecemos quem está no barco. Esquecemos que Jesus está ali, conosco. E quando o medo toma o lugar da fé, nossa alma entra em pânico, mesmo com Deus presente. Jesus não pergunta isso para condenar, mas para despertar. Ele está mostrando que a fé não é para quando tudo está calmo. Ela é mais necessária quando tudo parece estar afundando. O medo faz barulho, mas a fé escuta a voz de quem tem o controle de tudo. O convite aqui é para lembrar: a presença de Jesus é mais poderosa que qualquer tempestade. O mar pode rugir, mas ele continua no barco. E onde ele está, a vitória já começou. Ensinamento 11. Permanecei em mim. João 15h04. Em um mundo onde tudo é volátil, amizades, emoções, planos, Jesus nos chama para algo que não muda: permanecer nele. Ele é a videira, nós somos os ramos. E separados dele, nada podemos fazer. Essa palavra é para os que têm medo de perder a fé, medo de esfriar, medo de serem rejeitados por Deus. A permanência em Cristo não é sobre perfeição, é sobre relacionamento. Quando Jesus nos diz permanecei, Ele está nos dizendo: fiquem perto, não fujam, eu sou o abrigo de vocês. E quando permanecemos, encontramos força. O medo nos faz sentir distantes de Deus. Mas a verdade é que Ele nunca se afasta. Somos nós que deixamos de nutrir a conexão. E é justamente essa conexão que gera coragem, direção e paz. Permaneça, mesmo fraco. Permaneça, mesmo confuso. Permaneça, porque quem permanece frutifica. E o fruto mais precioso é a fé renovada. A fé que vence o medo. Ensinamento 12. Está consumado. João 19h30. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de entregar o Espírito. Não foram palavras de derrota, mas de vitória. Porque na cruz, ele não apenas sofreu, ele venceu. E essa vitória não foi apenas sobre a morte, mas sobre todo o medo que nos aprisiona. Está consumado significa: nada ficou pela metade. O preço foi pago. A justiça foi satisfeita. O inferno foi vencido. O que precisava ser feito para garantir sua salvação, sua libertação e sua nova vida, foi feito. Por isso, o medo da condenação, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente, não tem mais lugar. Na cruz, Jesus já enfrentou os piores medos humanos: dor, abandono, silêncio, e saiu vitorioso. A sua fé começa no fim que Jesus declarou. E isso muda tudo. Você não precisa vencer sozinho. Você só precisa caminhar com quem já venceu por você. Quando o medo disser que você não vai conseguir, lembre-se: Jesus já declarou sobre sua vida: está consumado. Jesus não veio apenas ensinar como viver, ele veio para curar o que o medo destruiu dentro de nós. Suas palavras não são frases religiosas. São âncoras para quem está à deriva.
São abraços para corações aflitos. São luz para quem já não enxerga saída. Cada ensinamento que você ouviu aqui é um convite. Confie. Não porque tudo está bem, mas porque Ele está presente. Não porque você é forte, mas porque Ele já venceu. O medo pode até bater a porta, mas quem habita com Jesus aprende a não abrir. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Você não chegou até aqui por acaso. O mesmo Jesus que acalmou tempestades, curou feridas e ressuscitou mortos, é o mesmo que está agora ao seu lado. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança e permita que o amor de Cristo continue restaurando sua fé todos os dias.